Fala pessoal do Collectors Room, tudo bem com vocês? Eu sou o Rômulo Leão, lá do Além dos Quadrinhos. Lá no Instagram tá como @Além dos Quadrinhos, né? A gente também tem uma newsletter chamada alemdosquadrinhos.substack.com e tem agora também um canal no YouTube que a gente está tentando dar uma atração aí, então já peço desde já uma força para vocês para acompanhar nosso conteúdo, trazendo sempre resenha aí de quadrinhos fora do mainstream. A gente faz muita resenha de quadrinho nacional, de quadrinhos europeus, argentino. Super-herói ainda não é nossa pegada, vamos trazer muito super-herói aí em breve, quem sabe, no canal do YouTube também, mas estou trazendo conteúdos de desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de narrativa gráfica, o que são tropos narrativos, né? Trazendo listas, trazendo biografias de autores também, tudo lá na nossa página no Instagram. Agradeço demais o Ricardo Selig por ter feito esse convite aqui pra gente. Já estava há um tempo acompanhando essa série de vídeos aqui, com invejinha, né? Querendo participar também, e que bom que ele me convidou e eu tô aqui agora para falar para vocês das minhas 10 HQs favoritas, né? E aí desde já eu quero fazer um disclaimer que pode não ser as 10 favoritas da vida, né? Eu acho que a lista de 10 HQs favoritas, ela é muito volátil, né? Uma hora tá uma HQ, a outra hora eu li uma HQ, ela entra, e aí eu resolvi talvez trazer 10 HQs que algumas marcaram minha vida desde antes de eu ter a página do Além dos Quadrinhos, e outras eu li já recentemente, depois que eu montei a página. A gente está com 2 anos e meio de página aí, e aí eu quis trazer essas HQs que marcaram a gente depois que a gente começou a ter essa página, né? Principalmente porque a página me permitiu ter muitas leituras diferentes, né? Comecei a ler muito quadrinho, receber quadrinho de editora, de artistas nacionais também, e aí eu acho que é interessante trazer também para mostrar para vocês como a página, como ter esse contato com vocês, trazer essas resenhas, né? Trazer esse conteúdo aí mudou minha vida de alguma forma, né? Antes de mais nada, eu acho que vou começar aqui pelas HQs que mudaram minha vida antes da página, né? Eu vou começar por Neo Genesis Evangelion. Aqui tá nessa edição bonitona da JBC, né? O Perfect Edition, né? O Collector's Edition. E finaliza em 7 volumes, a gente já tá no 6º aí. Finalmente vamos finalizar essa coleção naquele ritmo da JBC. Mas é uma das HQs que eu tenho uma tatuagem marcada aqui no braço, né? Eu tenho um Eva 01. Eu conheci o Evangelion pelo anime, né? E aí eu tava descobrindo o mundo dos animes ainda. Eu acho que foi talvez o primeiro anime que eu assisti na minha vida. E claro, naquela época eu não entendi porra nenhuma do final, como ninguém entende o final. Tive que começar a pesquisar, entrar em fóruns, entender, pegar vídeo de gente explicando, podcast, final explicado de Evangelion. E toda vez que eu mergulhava nesse mundo de Evangelion, toda vez que eu ia me aprofundar mais, eu ficava mais fascinado como o Hideaki Anno, o autor lá do anime, né, que é a obra original, ele conseguiu pegar mitologias, crenças populares do mundo inteiro, né, não só do Japão, de religiões, de culturas diferentes, e colocar isso aqui dentro desse mundo pós-apocalíptico de Evangelion, né? É muito bacana ver o desenvolvimento do Shinji, né, o protagonista, dessa pessoa retraída, introspectiva, e ele começa a ter vontades próprias, desejos próprios, e tudo isso culmina naquele final onde ele tem que decidir se ele vai aceitar a instrumentalização da humanidade, né, e resolver todos os problemas, encaixar tudo no quebra-cabeça, ou se ele não, ele vai torcer pelo livre-arbítrio aí, né, se ele vai desejar o livre-arbítrio da humanidade e vai nos libertar desse mal que assola o mundo. Eu acho esse final muito bonito, muito emblemático. Ele é sim muito filosófico, é difícil de entender e compreender, mas eu acho que você precisa dar um tempo para o final de Evangelion para assimilar, e com o tempo, 2, 3, 4 anos depois que você terminou a leitura, terminou o anime, aí sim você vai entender com totalidade o que é que a obra se trata, né, e qual é a mensagem que o autor quer passar. Por isso que ela me cativa tanto, e acho que se for elencar aqui no top, ela estaria no top 3 dentro dessas 10 que eu vou trazer para vocês. Bom, outra obra que mudou a minha vida, e mudou bem no comecinho da página, né, eu li Maus, eu nunca tinha dado uma chance para Maus antes de ter a página de quadrinhos. E aí na época eu falei, cara, já que eu vou ter uma página de quadrinhos, deixa eu tentar ler as 10 melhores HQs aqui de todos os tempos, né? Watchmen, Maus, V de Vingança, enfim, todas aquelas obras que as pessoas elencam como as melhores de todos os tempos. Eu falei, preciso ler isso aqui para que eu tenha mais conteúdo, para que eu tenha mais repertório para a gente conversar, para eu ter também como analisar obras e ter um patamar ali do que o que é bom e o que é ruim. Inclusive foi Maus que fez com que eu parasse de dar notas para as HQs, porque eu gostei tanto de Maus que eu falei, cara, para mim Maus é um quadrinho nota 5.
E aí nunca vou imagino outro quadrinho chegando nota 5, porque eu não imagino quadrinhos chegando ao nível de Maus, pelo menos na minha opinião. Então, pra que eu vou dar nota pros quadrinhos pra ficar dando 4, 3,5, 4,5 o tempo todo, se eu sei que nunca vai chegar num 5, porque Maus é a minha obra de nível 5, né, de nota 5. E isso se dá muito por conta da conversa que o Art, né, o Art Spiegelman, o autor, teve com o pai dele, o Vladek. É uma história muito tocante. Ele traz nessa forma de ratinhos, gatinhos, porcos aqui, uma história muito visceral. Eu lembro que quando eu li esse quadrinho pela primeira vez, eu pensava, cara, isso aqui a gente não aprende na escola. Isso aqui a gente sabe que o Holocausto foi muito difícil, que ele foi um terror, né? Ele foi uma coisa horrorosa. Eu não sei, não tenho nem palavras para descrever o Holocausto, né? Só que aqui a gente percebe de uma maneira muito mais visceral, muito mais potente. Eu lembro de uma cena muito impactante, que eu sempre que vou falar desse quadrinho eu falo para as pessoas, que é a cena que o Vladek vai ao banheiro, né? Ele tá muito doente, debilitado, lá em Auschwitz já, e ele tenta ir ao banheiro, ele diz que não tá conseguindo se equilibrar no chão. E aí ele consegue olhar para o chão para ver por que o chão tá tão escorregadio, tão difícil de se equilibrar, e ele percebe que ele estava pisando no corpo dos companheiros deles, que estavam todos mortos lá no banheiro, pessoas que estavam passando mal, ia pro banheiro, acabava morrendo no meio do caminho. E eu lembro que nesse momento eu parei de ler o livro e demorei a voltar ali. Eu acho que demorei algumas semanas, porque me pegou de uma forma que eu falava, cara, eu não quero mais ver esse horror, eu não quero mais não quero mais saber, eu quero evitar descobrir as atrocidades que o Vladek passou na vida dele, né? Todo o drama familiar, da separação da esposa, a forma como ele tentava de toda forma voltar à esposa, salvar a esposa também. Ele tinha uma crença muito forte de que ele ia sobreviver ao Holocausto, mas ele achava que a esposa dele era fraca, ela tinha alguns problemas psicológicos também que deixava ele preocupado, né? E ele estava o tempo todo tentando mandar comida para ela, mandar algum mantimento para ela se manter viva, e isso é muito bonito, é a beleza desse quadrinho dentro desse pesadelo que é o Holocausto. Então, Maus, para mim, é um relato muito forte, muito marcante desse período conturbado aí da história da humanidade. E eu deixo para vocês, quem não leu ainda, eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, mas quem não leu ainda, eu tô sempre tentando indicar esse quadrinho aqui. Bom, um quadrinho que também pega muito numas feridas minhas, e aí vocês vão perceber que alguns temas aqui eles vão ser recorrentes, né? Porque eu acho que a construção das obras favoritas, ela se dá muito pelas vivências, né, da pessoa. A forma como eu vivi é diferente da forma como você viveu, como o Ricardo viveu, os meus transtornos, as minhas síndromes, os meus problemas pessoais, eles são diferentes dos de todos vocês, e por isso que algumas obras pegam diferentes em mim do que em vocês. E essa obra aqui que eu tô falando é Tatu, do André Diniz. Eu tive até a oportunidade incrível de conversar com o André Diniz lá na CCXP, ele deixou esse autógrafo aqui lindão pra mim. E assim, você já percebe que esse quadrinho é diferente quando você vê que é uma sigla, né? Uma sigla que o título Tatu, né? Apesar de que o nosso protagonista é um tatuador, que é o Ramsés, essa sigla significa transtornos, angústias, traumas, temor, ódio e obsessão. Aqui a gente acompanha a vida do Ramsés, que é um tatuador que ele está passando por alguns problemas pessoais e psicológicos na vida dele, né? Tá passando por uma crise de identidade, uma crise de talento também. Ele não está encontrando mais inspiração, ele tá naquele branco, né? Que todo artista acaba passando por um momento ou outro na vida, e aí a gente vê ele se afundando cada vez mais no fundo do poço, ficando perdido até o momento que ele quase não tem mais salvação, né? E a gente vê de que maneira que ele vai sair desse buraco que ele se meteu, né? E aí é muito bacana que o quadrinho até parece uma caixa de remédio, tarja preta, né? Ele emula tudo isso aqui, porque talvez seja até um remédio para você que passa por esses mesmos problemas, assim como eu passo os problemas que o Ramsés está passando aqui no quadrinho. Isso aqui vai te ajudar a entender que esse problema não é o fim do mundo, que tem saída, que tem uma luz no fim do túnel, e assim como me ajudou, né? Eu escrevi uma resenha aqui, me emocionei bastante quando eu fui resenhar esse quadrinho, falei inclusive isso com o André, que esse quadrinho me ajudou a sair do fundo do poço. Eu saí junto do Ramsés, né? A gente meio que se deu as mãos e saiu junto desse buraco. Esse quadrinho é maravilhoso, para mim é a obra-prima do André Diniz. Bom, recentemente eu fiz um quadro lá na página chamado Esse ou Aquele, né? E aí foi engraçado porque eu tava pegando
comparando obras da Comic Zone contra obras da Pipoca e Nanquim, e logo na primeira pergunta que fizeram lá, né, perguntaram Diário do Meu Pai ou tal quadrinho. Eu falei, cara, acabou aqui pra mim, porque Diário do Meu Pai, ele é uma obra que, pra mim, é a melhor obra de 2024, publicada no Brasil, né? Na minha opinião, eu gosto muito das obras contemplativas do Jiro Taniguchi, aquela coisa do homem que passeia, que fica admirando as paisagens, né? O Guardião do Louvre também, a gente vai tendo aquela jornada guiada, parece um passeio guiado de fato com o Jiro Taniguchi. Aqui não, aqui ele mostra toda a visceralidade que ele tem na escrita do roteiro, né? Num quadrinho quase que biográfico. O nome do protagonista não é Jiro aqui, mas a gente sabe que ele já contou algumas vezes que esse quadrinho é sobre ele, né? Aqui a gente vê a história de um homem que foi embora de casa e nunca mais voltou, né? E nunca mais teve contato com a família. Ele volta no dia que o pai dele morre. E ele não tinha uma boa relação com o pai dele. A relação dele não era nada amistosa, ele achava o pai muito distante, um cara muito rude, um cara muito áspero. E aí ele volta e descobre que as pessoas amavam o pai dele, que o velório do pai dele está lotado de pessoas chorando, emocionadas. E aí, algumas situações que fizeram com que ele se afastasse do pai dele, quando ele era muito criança, que ele não entendia alguns posicionamentos, algumas ações, alguns comportamentos do pai dele, ele acaba descobrindo através dessas pessoas as motivações e toda a dificuldade que o pai dele acabou atravessando aí ao longo da vida, que tornou esse cara com a casca grossa, áspero, né? Ele acaba descobrindo os motivos por trás disso e o remorso, a gente vai vendo a cada página o remorso ficando muito mais pesado. Chega um momento que a gente quase não consegue segurar mais o quadrinho de tanto peso de remorso que a gente sente por ele dentro dessas páginas, né? E aí eu me coloco muito na posição aqui do Jiro. Eu também já tive alguns problemas com o meu pai, né? Principalmente que meus pais são separados desde quando eu tinha 4 anos de idade, e eu achava que meu pai era um cara muito distante também. Eu moro em outra cidade, moro em São Paulo, minha família mora toda no Piauí, e aí esse quadrinho me deu alguns socos na cara para acordar para a realidade e ver que eu tenho que tentar entender, tentar me colocar na posição do meu pai, né? Às vezes ele tem alguns comportamentos que eu não aprovo, mas aí ele tem todo um background diferente do meu, né? A vida dele foi muito diferente da minha, ele enfrentou períodos políticos, situação familiar totalmente diferente da minha, e aí esse quadrinho me fez abrir o olho e enxergar a vida do meu pai de outra forma. Então fica aí um ótimo quadrinho que tá dentro das minhas favoritas da vida, com certeza. Eu nem sabia que existia um tema chamado fantasia teológica até eu ler O Grande Poder do Shinkel, que foi publicado pela Comic Zone esse ano, e esse quadrinho se tornou um dos meus favoritos da vida, porque eu acabo tendo, assim, por conta da minha situação familiar, né, eu vim de uma família muito religiosa, e eu era um cara muito rebelde na minha adolescência e na minha infância, e aí acaba que eu me distanciei um pouco da religião, da religiosidade, né? E achava tudo isso uma grande balela. E foi legal, ao ler esse quadrinho aqui, ver o mito do Jesus Cristo, do Salvador, do Messias, ser desconstruído de uma forma que ele joga numa raça que não é humana, né? A gente vê aqui a raça dos Shinkels, mas a gente vê que é uma história muito humana, a história de Jesus Cristo, né? Uma história de um cara que recebeu uma grande missão, de um grande ser, de se tornar o salvador de uma espécie, o salvador da humanidade, né? Ele talvez não queria essa missão, ele queria ser um cara normal, e a gente vê todos esses signos do cristianismo, do catolicismo aqui dentro do quadrinho, significando alguma coisa, né? Desde o cara que transforma a água em vinho, o cara que vai andar ali sobre as águas, né? Acaba morrendo crucificado, a gente vai... ele pega esses signos da religião, joga aqui dentro do quadrinho, faz tudo ter sentido, tudo ter significado, né? É muito legal que no final de tudo ainda dá essa explosão assim na sua cabeça, aquele final de plot twist maravilhoso. Gosto muito desse quadrinho e tenho indicado ele também bastante, por conta do roteiro, claro, mas a arte também é uma maravilha. O quadrinho saiu preto e branco na primeira vez que ele foi publicado, né? A Comic Zone acabou optando por publicar a colorida, e eu gosto bastante da colorida, tá? Mas a preto e branco também é uma maravilha. Depois vocês dão uma olhada aí, pesquisa como a arte desse quadrinho é uma soberba, né? Soberba, é maravilhosa, é linda demais. Bom, outro quadrinho que eu gosto muito, que talvez o público do Ricardo não esteja muito acostumado com esse tipo de recomendação por aqui, é o Ataque dos Titãs, Attack on Titan, né? Essa edição 2 em 1 aqui, publicada pela Panini.
Eu tenho todas as edições publicadas por Attack on Titan, desde a primeira em papel jornal. Eu também comecei a acompanhar a obra por anime, né? E aí eu cheguei num ponto do anime ali que eu queria muito saber o que ia acontecer e acabei indo para os quadrinhos depois. E aí foi um momento onde eu comecei a ficar viciado em Shonen, né? Eu queria encontrar outra obra que fosse tão impactante como Attack on Titan. Também é uma obra que eu tenho aqui, uma tatuagem, eu tenho o Levi tatuado aqui no braço, porque eu gosto muito desse enredo aqui de que a humanidade é o grande mal da humanidade, né? O homem é o lobo do homem, a gente vê aqui, muito bacana. Eu vou dar alguns spoilers aqui, gente, a obra já é antiga, mas essa história de que o mundo vivia numa guerra e aí isolou algumas pessoas, é uma analogia, né? Uma alegoria do Holocausto. Os titãs também, sendo soldados de guerra que são feitos para que as pessoas não saiam daquela prisão, daquela ilha. Eu gosto muito desses temas, de todo o mistério que é construído ao longo do roteiro, né? Ele vai te prendendo final de capítulo após final de capítulo, você não sabe o que vai acontecer, né? E aí no final tem toda aquela controvérsia do Eren ser um genocida, que ele descobriu que para salvar a humanidade ele vai precisar matar 70%, 80% da humanidade, muito parecido com que a visão que o Thanos tinha, a visão que o Magneto tem também. A gente acaba tendo uma paixão meio errada por esses vilões, né? O Eren aqui começa como protagonista e ele termina como vilão. Eu gosto muito dessa subversão também. Eu não gosto daquela jornadinha do herói, do cara que é tirado da sua casa para ser o grande salvador e ele tem um final feliz e volta ali, tudo ok, tudo maravilhoso e a vida que segue. Eu gosto muito de que no meio do caminho aqui o Eren se torna o grande vilão, né? E aí essa paixão que a gente ainda continua nutrindo por ele, mesmo ele sendo um vilão, ao mesmo tempo que a gente torce para que a equipe de reconhecimento, os amigos dele, acabem ali impedindo o plano dele de se concretizar 100%. E ele destrua toda a humanidade. Eu gosto dessa dualidade. Na verdade, eu acho que nem é maniqueísta, que a gente não tem um bom e um mal aqui muito bem definido. A gente tem uma grande escala de cinza aqui no meio. Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. E eu acho que o Isayama, né, o autor do mangá aqui, ele foi muito feliz em conseguir construir tão bem esses personagens. Bom, outro quadrinho nacional que eu trago para vocês, eu vou trazer Quilômetro Blues, do Daniel Esteves. O Daniel Esteves é um grande amigo meu, de coração, assim. Eu ando muito na casa dele, eu vou muitos lançamentos de quadrinho lá. Eu gosto muito do trabalho que ele faz pelo quadrinho nacional, lá nas Zapata Edições, né, de lançar sempre obras nacionais. O trabalho que ele faz na Princípios também, de pegar autores e fazer adaptações literárias, né. E aqui em Quilômetro Blues, a gente vê esse cara aqui, que é o Paulo Betti, né, na capa. Na verdade, não é o Paulo Betti, é o Flávio e o Cartola, né. O Flávio, o nosso protagonista, ele chegou num momento da vida que ele era casado, ele tinha filhos e acaba descobrindo que aquela não era a vida que ele tinha planejado para ele, né? Ele e a mulher dele escolhem seguir caminhos separados. E ele sai da cidade que ele morava, eu acho que é Bauru, e ele vai para Santos. A gente vê essa jornada de carro, né? Ele vindo, pensando na vida dele, refletindo as escolhas que ele fez, ao mesmo tempo que ele vai lembrando da amada dele, da infância, da adolescência, né? De quando ele morava lá no litoral. E aí ele vai tendo essa conversa filosófica, profunda com o Cartola, onde as músicas do Cartola vão dando o tom, vai sendo meio que um leitmotiv, né? Um motivo condutor, um fio condutor da história aqui durante toda a narrativa, né? Durante todo o roteiro. Eles vão tendo essa conversa, as músicas vão tocando, ele vai lembrando, ele vai se reconstruindo, ele vai se reidentificando e é muito bonito, um quadrinho maravilhoso. Foi relançado ano passado na CCXP, é um quadrinho de 2012 que passou muito tempo esgotado. E aí, se eu fosse vocês, eu aproveitaria para pegar esse quadrinho aqui de novo. O Daniel, depois de quase 20 anos aí, fez alguns retoques, né? Mudou algumas coisas no texto para deixar um pouco mais atual. E aí eu acho que ficou ainda mais profundo. Uma recomendação no quadrinho nacional aí para vocês, que está entre as minhas favoritas. Outro mangá que eu gosto bastante é A Música de Marie, tá? Eu gosto desse mangá aqui tanto pelo roteiro quanto pela arte. Eu acho que a arte desse quadrinho aqui me lembra muito o Hayao Miyazaki, né? Eu tô procurando algumas páginas aqui para mostrar para vocês de como é um traço volumoso, cheio de rachuras, né? Que lembra muito Náusea, inclusive, quando você começa a ler. Mas o que é legal desse quadrinho aqui é que o pessoal vive num mundo onde existe uma paz absoluta, né? Mas ao mesmo tempo que existe uma paz absoluta, existe uma barreira de desenvolvimento tecnológico, que a gente sabe que antigamente a humanidade enfrentou uma grande guerra. A gente vê alguns artefatos desses em alguns museus aqui nesse mundo, né? Como um tanque de guerra, uma arma,
um telefone, só que eles não funcionam mais, eles deixaram de funcionar misteriosamente algum dia, e a gente sabe que existe uma deusa aqui, algumas pessoas são capazes de enxergar essa deusa, que é a Marie, né? E a Marie, ela solta uma música, né? Ela vai sobrevoando o mundo, tocando uma música, e essa música é meio que é o que traz paz para a humanidade, ao mesmo tempo que faz com que a humanidade não queira se desenvolver, né? Alguns momentos da história a gente vê que alguém consegue criar um robô, outros a gente vê alguém que consegue criar uma arma, só que na hora que a pessoa consegue construir isso, né, essa coisa para de funcionar imediatamente, né? E aí tem todo esse diálogo aqui, essa discussão de se é legal não ter esse livre-arbítrio, né, de viver nessa paz absoluta que é fabricada pela Marie, né? E se ela é uma deusa benevolente que está pensando no nosso bem, ou ela é bastante arbitrária e está pensando só nela, porque nós somos brinquedos dela e ela não quer que a gente se destrua, né? E aí surge o nosso protagonista aqui, que ele vai ter em algum momento a missão de decidir isso aqui, se ele vai destruir a Marie, né? Enfim, não é uma destruição de guerra, de fato, uma luta, uma batalha, mas é mais um diálogo. Ele vai ser convidado a conversar com a Marie ali e ele vai ter que decidir se, beleza, eu vou deixar a paz reinar e aqui tá tudo bem, a gente tá ótimo aqui, a nossa sociedade tá funcionando, a economia, papapá, mas a gente não consegue evoluir, a gente não consegue melhorar a forma de trabalho, né? Ou eu vou acabar com a paz e eu vou abrir mão da paz pelo meu livre-arbítrio, porque é mais importante que a própria humanidade decida os próprios rumos, o próprio destino, né? É um quadrinho que quanto mais você lê, mais percepções e mais lições de moral você vai tomar aqui. E eu acho que... eu li esse quadrinho 2 vezes. A primeira eu concordei com a decisão do protagonista, a segunda eu discordei. Eu vou ler uma terceira vez aqui para tentar chegar no meu consenso final. Mas é um quadrinho maravilhoso, que tem um subtexto muito lindo, né? Eu gosto muito de quadrinhos que tem esse subtexto, né? A gente está lendo uma história aqui, mas por baixo dela a gente tem outra mensagem que está sendo passada aí, né? Eu acho isso maravilhoso. É um talento que somente grandes roteiristas são capazes de fazer, que é colocar um subtexto dessa qualidade aqui num quadrinho que já é excepcional. Bom, chegando quase no final, eu vou falar de o quadrinho que eu acho que é o meu favorito da vida, o Boa Noite Pum Pum, tá? Eu gosto muito das obras do Inyo Asano como um todo, mas Boa Noite Pum Pum ninguém pode negar que é a obra-prima dele, né? Eu gosto muito de que o Asano faz nesse quadrinho, em todos os outros dele, de que é pegar situações cotidianas, tá? É uma pessoa indo para a escola, é um amigo andando de bicicleta, é uma banda de rock, como lá em Solanin, por exemplo, é um mangaka que está querendo fazer o próximo mangá, e ele pega essas situações cotidianas, ele extrapola de uma forma que ele prova pra gente que não é só preciso a jornada do herói, né, o monomito, né, o herói de mil faces lá do Joseph Campbell, para que as histórias sejam boas e que te cativem e que te prendam. O cotidiano, eu até converso com alguns artistas de tirinha, falei com a Fabiane Langona no passado na CCXP, perguntei como é que ela tira inspiração do dia a dia para fazer as tirinhas dela, que as tirinhas dela são sensacionais. Ela fala, cara, o cotidiano ele já é maravilhoso, ele já é excepcional, ele já é extraordinário. A gente fica pensando que só uma coisa muito absurda que pode se transformar numa história, e o Inyo Asano aqui ele mostra que a vida desse rapaz aqui, que é uma vida de um cara desgraçado, um cara que a família dele, ele passa por problemas familiares, a família dele é totalmente desconstruída, né? Não desconstruída da boa maneira, mas desconstruída da forma de demolida mesmo, a estrutura familiar dele quase não existe, os amigos dele vão se separando, são todos disfuncionais também, ele tem uma vida extremamente disfuncional. E muita gente tem a vida disfuncional e tudo bem. E é bom pegar esse cotidiano, fazer essa extrapolação e mostrar como é que esse rapaz aqui, o Pum Pum, ele vai evoluir, ele vai lidar com essa normalidade quase chata, quase tediosa da vida dele, né? E como que isso vai mudar ele, se vai mudar de alguma forma ou se ele vai continuar sendo o mesmo. A gente percebe aqui que vai mudando. E tem uma pessoa, um fato, uma coisa que aconteceu na infância dele que ele ainda se agarra de uma forma muito profunda, achando que vai ser a salvação da vida dele, que é a Aiko, né? A nossa segunda protagonista aqui. E aí ele fica sempre nessa esperança de que ele vai ficar com a Aiko vai mudar a vida dele. E você vê, ele não tá pensando em ganhar na loteria, ele não tá pensando em se formar, ele não tá pensando em lançar a próxima Mona Lisa. Ele tá lembrando do amorzinho de infância dele, e isso como um fio condutor, como uma coisa que vai mover ele para frente o tempo todo, buscando melhorar, buscando evoluir. E a gente percebe que às vezes ele acaba não conseguindo evoluir e tá tudo bem. Eu acho que isso aqui
é uma lição de moral que o Asano dá na gente de que a vida ela é extraordinária mesmo no seu cotidiano, mesmo nas suas pequenas coisas. Eu acho Pum Pum uma obra linda demais, muito profunda e que todo mundo deveria ler, claro, num momento de psicologicamente bem, né? Num momento onde você esteja confortável com essa situação, porque senão vai acabar desgraçando sua vida aí de alguma forma. Bom, o último quadrinho que eu vou falar é Um Inimigo do Povo, do Javi Rey. Esse livro aqui, na verdade, ele é uma adaptação de uma peça de teatro norueguesa que foi lançada lá em 1800 e alguma coisa, do Henrik Ibsen, né? E eu gosto muito desse quadrinho aqui, porque o Javi Rey, ele extrapola todos os limites da peça, né? Trazendo aqui pra gente alguns elementos, algumas pistas do que está acontecendo dentro do quadrinho. Eu acho que é por isso que o quadrinho é uma mídia muito rica, né? Por isso que a nona arte é maravilhosa e ela me encanta e me apaixona. A gente vê aqui a história de um médico, né? Que vive numa cidadezinha, numa ilha isolada, né? E o pessoal está querendo trazer turismo para essa ilha, está querendo fazer com que essa ilha cresça, que as pessoas enriqueçam por meio do turismo e constroem um balneário nessa cidade, né? Um balneário de águas termais ali e tudo mais. E aí o nosso médico aqui, que é irmão do prefeito, né? Que aí a gente vai ter até um conflito familiar aqui. Um irmão do prefeito aqui, o médico, né? O Dr. Stockman, ele descobre que a água do balneário está infectada e não é própria para consumo e nem para banho da população, né? Então a gente não pode inaugurar esse balneário, não pode trazer os turistas, porque senão vai ser uma tragédia imensa aqui. E a gente começa a ver ele denunciando essas mazelas, né? Esse problema da água aqui que está infectada com lixão e se tornando um herói do povo, o homem que está pensando na saúde pública, o homem que está pensando no bem do povo, ao mesmo tempo que o prefeito começa a mexer algumas pecinhas aqui, né, dando algumas vantagens fiscais, dando alguns empregos aqui para outros, para fazer com que as pessoas comecem a ficar contra o nosso protagonista, o doutor, né? E aí ele começa a se tornar um inimigo do povo. As pessoas começam a falar, ah, não, ele está denunciando isso aí porque, na verdade, ele não quer que as pessoas fiquem ricas, eles não querem que a cidade cresça, é tudo culpa desse cara. E, cara, é muito bacana aqui que a gente vê como o populismo, né, como, não interessa se você é um cara de direita ou de esquerda, mas o populismo que o prefeito acaba vestindo aqui a carapuça, né, ele é uma mazela, ele é um mal que assola a humanidade e que faz com que a gente enxergue e desafie até convenções científicas, né, o que aconteceu com a Covid-19, por exemplo. A gente estava no meio de uma polarização política extrema aqui no Brasil e ao redor do mundo inteiro. E as pessoas estavam questionando a curacidade da vacina, se as pessoas deviam tomar vacina ou tomar cloroquina, aquelas coisas do tipo. A gente enxerga nessa peça de 1800 alguma coisa aqui, a gente vê toda essa situação se repetindo, a gente sabe que vai se repetir de novo em algum momento, porque a política, ela permite essas situações, né? E é muito lindo aqui que o Javi Rey, em alguns momentos, consegue transformar a narrativa gráfica como uma mensagem, como um aviso. Aqui tem um momento que ele conversa com a mulher dele e a mulher dele fala, ah, cuidado, você está indo para o abismo, né? Um abismo da carreira dele, da vida dele, e a gente vê ele indo para um abismo, assim, no quadrinho mesmo, dirigindo em alta velocidade, quase caindo no abismo, né? A filha dele, num momento aqui, a filha dele é professora e ela tenta ensinar outras coisas para as crianças, né? Mas os pais, a escola, o diretor, não, você tem que entender matemática, você tem que entender português, você tem que entender geografia. Para de querer ensinar senso crítico para as crianças, para de querer ensinar política para as crianças, porque isso aqui não vale de nada, elas precisam passar no vestibular, né? E a filha dele tá lendo esse livro que chama A Inutilidade do Inútil, né? Que é um livro que fala sobre como é importante que a gente também estude, também entenda que as crianças, principalmente, sejam imersas nesse tipo de conteúdo, de matérias que não são aquelas matérias funcionais que a gente está acostumado, a biologia, a física, a química, a matemática, né? Que é importante que crianças aprendam como funcionam modelos sociais, modelos econômicos, como que é a democracia, né? E desenvolvam também sentimento crítico, né? Senso crítico, que elas possam ter e criar opiniões próprias e possam dar essas opiniões também. E isso se relaciona muito bem com todo o enredo do livro, né? A gente vê que as pessoas, os adultos dessa sociedade, elas não têm mais senso crítico, elas foram simplesmente dadas alguns benefícios na mão delas ali e elas perderam todo o senso crítico e desafiaram o senso científico, né? O dizer científico, o conhecimento científico que era dado ali pelo nosso protagonista. Então, esse quadrinho é maravilhoso. O Javi Rey é um quadrinista catalão, espanhol, que é um expoente lá fora, já lançou alguns quadrinhos aí esse ano que eu tô muito ansioso para que ele tragam para o Brasil também. A QS Comics aí deve estar de olho já para trazer um novo quadrinho desse cara. E fica aí mais essa recomendação para vocês, um dos meus quadrinhos top 10 do ano, dos últimos anos, da vida aí, quem sabe.
Bom, é isso, pessoal. Agradeço de novo o espaço aqui que o Ricardo deu para o Além dos Quadrinhos estar aqui comentando com vocês as nossas 10 HQs favoritas. Foi um prazer imenso. Espero ser convidado mais vezes aqui para participar desse canal que eu adoro, né? Aprendo não só sobre quadrinhos aqui, mas sobre música também. Eu não sou um cara muito da música aqui, do death metal, do heavy metal. Eu aprendo bastante aqui com o Ricardo. Então, Ricardo, fica à vontade para me convidar. Um dia eu espero que você apareça também lá no Além dos Quadrinhos. E vocês também que assistiram esse vídeo aqui até o final, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Além dos Quadrinhos aqui no YouTube, @Além dos Quadrinhos lá no Instagram, e na nossa newsletter também. A gente publica algumas pesquisas, publicamos esse ano aí a participação de mulheres nos quadrinhos por editoras, né, nos últimos anos, aí nos últimos 10 anos, como é que está a participação de mulheres nos quadrinhos. Publicamos um estudo aí sobre o Catarse, que deu o que falar também, qual é a responsabilidade do Catarse na entrega ou não entrega das recompensas, como é que se forma um preço de quadrinho, por que a Amazon está destruindo o mercado brasileiro e aumentando, fazendo com que os preços aumentem cada vez mais. Essas foram algumas das pesquisas que a gente lançou lá na nossa newsletter, né, além dos quadrinhos.substack.com. Eu aguardo todos vocês lá, foi um prazer imenso e eu espero que vocês tenham curtido aqui as minhas recomendações e deixem nos comentários aí o que é que vocês mais curtiram, o que é que vocês mais gostaram, o que é que vocês leram e o que é que vocês não leram. Vejo vocês muito em breve, até a próxima e tchau, tchau!